para falar sobre essa situação, né, que está sendo tão elogiada aí da utilização do Morumbi pelo Palmeiras, a boa relação entre os clubes. Então, ó, primeiro o Casares, né, o dono da casa que cedeu não, né, alugou o estádio para o Palmeiras. O futebol paulista sai vitorioso após esse fim de semana. São Paulo e Palmeiras mostram que é possível a convivência pacífica entre rivais históricos, deixando a disputa acirrada apenas para dentro de campo nos jogos entre os times. Queremos que esse momento seja um marco para o futebol paulista. Já Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela diz: a rivalidade deve se restringir ao campo de jogo. Fora dele, os clubes têm interesses em comum e precisam trabalhar coletivamente em busca de melhorias para a indústria do futebol. Se quisermos transformar o futebol brasileiro em um produto mais atraente para todos, a civilidade e o respeito devem prevalecer em todos os momentos. Realmente, né, Mauro? Porque a torcida palmeirense foi pro Morumbi, não destruiu o estádio, graças a Deus, não depredou nada, não jogou cadeira, como a gente já viu várias vezes acontecer. E é legal, é muito legal a gente ver que a torcida do Palmeiras encheu o Morumbi, porque teve um grande público, foram 50 mil pessoas. O maior público do Palmeiras como mandante desde 2009, desde um derby do Ronaldo. Olha aí, ó, Presidente Prudente. Maior público do Palmeiras e não teve nenhum incidente, só festa, vitória do Palmeiras. E aí os presidentes aí dos dois clubes falando sobre essa situação. Para acabar essa palhaçada, chega de só violência, de palhaçada entre torcidas rivais. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre essa situação. Os elogios do presidente do São Paulo, Casares, e da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre o uso do Palmeiras do Morumbi sem depredação, clima de paz e de muita festa, né, Mauro? O Mauro, só interrompendo, e o pedido para a volta de torcida dividida ou uma porcentagem... Que é a minha grande... que eu sou totalmente favorável. Também. Em relação ao jogo, para mim foi muito emocionante, porque assim, eu fui no anel inferior com meu filho, né? Porque eu estava fazendo outro jogo lá no Paulistão, eu cheguei com 3 minutos e fiquei no meio da torcida. E foi muito legal, porque eu voltei a pé, eu não moro longe, né? Leva uns 35 minutos para ir a pé, e foi muito gostoso, assim, eu me senti, como aliás há 50 anos eu fui pela primeira vez ao Morumbi, um Palmeiras e Santos, coincidentemente, que eu já falei aqui que era para ver o Pelé, não vi o Pelé, porque a bola passava no meu campo, a Anta aqui com 7 anos fechava o olho para não ver o Pelé, quer dizer, então eu vi sem ter visto o Pelé. Mas foi muito legal essa sensação, muita gente passou por isso, muita gente que não via, desde aquela treta do Juvenal Juvencio com o Andrés, com todos os clubes, deixamos de ter os clássicos no Morumbi como eram normalmente, sobretudo a partir da inauguração definitiva de 70 até 2008 e 2009, então foi muito legal. E foi muito legal também, a fase é muito boa do Palmeiras, é pavorosa do Santos, eu nunca vi o Santos jogar tão mal como está jogando e tal, mas ok, isso também facilita, foi muito legal, a torcida estava animadíssima porque no domingo passado, no sábado passado havia vencido a Supercopa, então não teve risco, não teve treta, dá para voltar a jogar numa boa. Agora, e eu estou falando aqui porque eu conheço muito bem essas pessoas, são pessoas que algumas são amigas minhas há muito tempo e se eu fosse eleitor do Palmeiras, eu votaria nelas, inclusive, para a eleição do Conselho no próximo sábado. Eles fizeram um manifesto do Ocupa Palestra, que é um movimento muito importante, que eu apoio quase que 100%. Eles fizeram as razões dizendo que não há problema do Palmeiras jogar no Morumbi. Só que há mais problema de o São Paulo jogar no Palestra Itália, Allianz Parque, nas imediações, pelas características diferentes, evidentemente, da geografia e do comércio e das várias sedes de torcida que ficam em volta do Allianz Parque. Que é discutível, sim. Seria num mundo maravilhoso, não precisaria nem discutir. São Paulo joga no Allianz Parque, o Palmeiras jogaria no Morumbi sem problemas. Mas os pontos levantados por esse movimento, que é muito sério do Ocupa Palestra, tem razão. Não estou dizendo que o Palmeiras pode jogar no Morumbi, o São Paulo não pode jogar no Allianz Parque. Mas são pontos importantes que eu acho que devem ser debatidos. Mas no mundo perfeito ideal, eu adoraria que o Palmeiras jogasse mais vezes no Morumbi, que o São Paulo pudesse jogar, eventualmente na Neoquímica Arena em Itaquera também, isso pudesse acontecer e nem fosse motivo de conversa. Né? E que a gente pudesse ter a emoção que eu tive realmente como torcedor no último sábado, independente do resultado que foi favorável ao meu time, mas de ter um jogo de paz como a gente teve, embora com a torcida única. Eu sou muito favorável, eu sei que o Vanderlei eu acho que não, né? O Vanderlei eu acho que não, eu sou muito favorável, como disse o Fausto, acabar com essa palhaçada, torcida única. A coisa mais legal de um clássico, principalmente a minha infância, a minha adolescência, todos os meus amigos quando a gente ia, era a torcida de um lado, a outra do outro, uma reagindo ao grito da outra. E no caso do Morumbi, você ganhar o anel de cima, os gomos do anel de cima, que tinha mais torcida. É lógico, isso é muito legal. E a gente sabe que não é isso que vai acabar com a violência, porque eles se encontram fora do estádio. Sem dúvida. Não é isso que vai acabar.
Agora, que isso reforce, que seja um pedido de todos os clubes para que as torcidas passem a ter vergonha na cara. Já tá uns poucos começando a liberar a bandeira, né? Agora, né? Bandeiras lindas de volta. Foi Você assim, daquela domingo. A festa no Morumbi, no jogo contra o Santos, foi um negócio assim incrível da torcida do Palmeiras. Eu acho que Nós voltamos no tempo. Eu acho que vale a tentativa. Eu entendo que tivemos poucos estragos no Morumbi. É o que diz a mensagem, a nota oficial. Mas nada preocupante e ficou o acordo, já foi feito antes, que o Palmeiras pagaria a conta de aquilo que, porventura, tivesse acontecido lá de vandalismo, aquela coisa toda. Isso é legal, sem nenhum tipo de problema. Se eles entenderem, se o Ministério Público, enfim, os órgãos de segurança entenderem que vale a tentativa de retorno de torcidas nos clássicos, não sei o número, metade seria o ideal, o mundo ideal. 10% tá bom, 5%. Mas não importa. Mas a tentativa eu acho que vale. Já passou um largo tempo com isso. E funcionou, na minha maneira de ver, funcionou, melhorou e ainda levou um público diferente nos estádios. Aqueles que não iam aos estádios foram aos estádios, as pessoas mais idosas, crianças foram levadas, casais, entendeu? Aumentou o público feminino, enfim, teve o lado bom. Se agora liberarem a volta de torcida adversária no clássico, torcida visitante, como tentativa, eu acho que vale. Se a coisa funcionar, se aproveitarem a oportunidade para ver que as coisas melhoraram, eu não sou contra. Eu sou contra quando existe uma clara disposição das autoridades, que são mais bem informadas do que nós. Setor de informação existe, pode não funcionar, e nem de tirar de circulação os vândalos, que é um absurdo. Eles deveriam sair de circulação. Mas, porque eles sabem o que vai acontecer. Se a segurança entende que é possível retomar a presença de duas torcidas em clássicos, eu concordo com uma avaliação. Por que não? Vamos tentar. Tomara que funcione. E é legal, né, Wander? Você mesmo foi repórter de campo muitos anos, eu também. Mauro foi também, Mauro, de campo, não? Não, eu fiz comentário de campo, uma coisa diferente. E a gente sentia ali, né, a energia. Eu vou 50 anos em torcida de um lado. cara. Não, sim, mas, pô... Porque é muito legal você ter duas torcidas. Não, eu acho. O Fausto narrando, pô, imagina. Mas eu sempre achei... Conquista de gol do Morumbi. Eu sempre achei bom, mas entendia que foi necessária aquela medida emergencial. Eu coloquei sempre assim. E eles também colocaram como uma medida emergencial, que não se sabia quando ela deixaria de ser emergencial. Eles já estão chegando a 7 anos disso aí. É isso. Então... Acho muito fácil para as autoridades. Eu tava lembrando aqui, Fica aí, sabe o que eu tava lembrando aqui, professor? O filme Boleiro. O moleque desce com a camisa do Palmeiras da elevador, ele e a mãe. Chega os torcedores do Corinthians e o moleque fica atrás. Lembra dessa cena? Boleiros 1 é fantástico. Eu acho o seguinte, eu acho que se a gente não voltar com algumas coisas, principalmente nisso, no quesito futebol, é realmente decretar a falência do ser humano.